4 aviões, 2 torres, o Pentágono e uma tragédia que marcou a história da humanidade. O programa de hoje vai passar em revista não uma palavra, mas o acontecimento, o 11 de setembro. Na época eu trabalhava dentro de um aeroporto, nós tínhamos uma televisão numa sala de funcionários e teve o primeiro ataque e nós achávamos que estava tendo reprise daquele ataque. Mas não era, era um segundo ataque, era uma segunda torre. Com a imagem representativa da torre caindo, a gente já tinha visto isso, só que no cinema, né? E por isso que talvez eu acho que quando aconteceu o fato, demorou para cair a ficha da galera, né? Porque a gente olhava e falava, o que é isso? Cinema às 8 horas da manhã, que aqui no Brasil eu acho que era 8 e pouca da manhã, 9 horas da manhã. Eu estava esse dia trabalhando no meu computador quando tive a notícia do 11 de setembro. Era uma coisa, ao mesmo tempo, quase que inimaginável, mas tremendamente catastrófica. Os ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 fizeram o mundo parar. Ninguém imaginava que naquela manhã de terça-feira, uma das nações mais poderosas seria alvo de atentados. Em 4 de abril de 1973, foi inaugurado em Nova York um complexo de 7 edifícios, o World Trade Center. Foram 7 anos de obras. Suas famosas torres gêmeas passam a ser as mais altas da cidade e passaram a ser símbolo da cidade de Nova York. O projeto ele foi concebido nos anos 50, né? E não foi uma pessoa só, tinha vários escritórios de arquitetura na época, e o projeto ele foi apreciado pelo presidente, tamanha era a importância. As torres eram formadas por estrutura metálica, basicamente, então havia um núcleo, foi projetada com um núcleo central formado por 47 pilares, colunas. Então essas colunas eram de dimensões variáveis, né? À medida que a altura vai aumentando, ela vai reduzindo, a seção transversal vai reduzindo, porque vai diminuindo o carregamento solicitante também. No final dos anos 60, início dos anos 70, era o prédio mais alto do mundo na época, né? Superando o Empire State. Então a gente tem, na verdade, 400 e poucos metros de altura, 110 andares, então é um empreendimento realmente muito grande. O World Trade Center abrigava escritórios de grandes empresas. Cerca de 50 mil pessoas trabalhavam lá, fora os visitantes, que queriam apreciar a vista do prédio mais alto da cidade. Entretanto, isto tinha duas características. Primeiro, o tamanho e a peculiaridade, o que se tinha usado. Não eram bombas em uma embaixada. Eram aviões contra 2 prédios que eram simbólicos, que eram torres vistas. Quando se focava em Nova York, estas torres eram um pouco símbolo da pujança americana e da pujança da própria Nova York. O grande império aparecia e era a figura dos Estados Unidos, embora a palavra império se usasse muito para os países que tinham possessões fora de seu território, tá certo? Como o Império Britânico, o Império Belga, eles dominavam territórios na Ásia, na África. Contudo, aparecia como um império pelo lado do poder econômico, do poder tecnológico, do poder militar. Neste sentido, aparecia como a potência emergente, a potência com maior força no mundo. E eles escolheram atacar a essa potência, embora depois tenham feito outros atentados, como em Espanha e outros países que evidentemente não têm essa característica ni de força, ni de potência, ni de império, ni de coisa pelo estilo. Em 1993, as torres foram alvo de um atentado terrorista. Uma van, carregada com explosivos, foi detonada na garagem do complexo, que resistiu. 6 pessoas morreram.
Mas no dia 11 de setembro, às 8 horas e 46 minutos, a Torre Norte foi atingida por um avião. Uma única câmera registrou a tragédia, mas em poucos minutos o mundo acompanhava tudo em tempo real. O que a princípio parecia um acidente, não deixava mais dúvidas de que se tratava de um ataque. E em princípio não se tinha muitas notícias, é decir, não havia... Imediatamente ninguém assumiu a autoria do atentado. No dia em que o mundo via a tragédia pela TV, Maria Rita estava lá. Estava em lua de mel. Fui para Nova York e fui visitar as Torres Gêmeas nesse dia. E ia subir, ia visitar. Eu tinha ido no Empire no domingo e na terça-feira estava indo para lá, junto com meu marido. A gente pegou o metrô, né? Tinha batido somente o primeiro avião, a gente não sabia de nada. Aí ele desviou o metrô, porque ia parar embaixo do prédio, conseguiu fazer o desvio e quando nós subimos a gente se deparou com aquela cena lá, aquele avião naquele prédio, ninguém imaginava nada, a situação por mais complicada que fosse estava sob controle, tinha bombeiro, policiais, tudo já verificando e a gente ficou olhando. Nós não sabíamos de nada, a gente achava que realmente tinha sido um acidente. E todos ficaram olhando para aquela situação até que se deu o segundo avião na segunda torre. E quando a gente correu, porque nós tivemos que correr, todo mundo teve que sair dali porque o prédio ia desabar. Eu e uma multidão correndo, bem, aquela fumaça vindo para cima de você. O céu escureceu, só era fumaça. A fumaça virou aquela neve, parecia que tinha coberto por neve, tudo branco, né? Mas até aquilo passar, até você ver a cor do céu novamente, demorou muito. A gente se jogou no chão, os policiais vieram distribuindo água para todo mundo que estava ali no chão, pelo menos para poder limpar o rosto, os olhos, né? Mas a hora que a gente descobriu mesmo, já tinham batido os dois aviões e estava dando em tudo que é televisão que estava, na rua, em lojas de departamento, em bares, era tudo falando somente que a cidade tinha ataque terrorista e que tinha aqueles outros aviões em outros locais. Mas você tá ali e saber que por pouco você escapou, por minutos talvez você tenha escapado, é uma sensação meio assustadora. Um segundo avião atinge a Torre Sul. Os dois aviões estavam lotados de passageiros. O colapso na estrutura das torres as destrói. Outros 4 prédios do complexo também vão abaixo. Foram 2.750 mortos. A gente tem, na verdade, 2 correntes diferentes com relação às causas, né? A oficial, vamos dizer assim, né, que é a que está sendo mais aceita, é a de que o que ocasionou, na realidade, foi a explosão do choque da aeronave, ela ocasionou incêndio e aquelas chamas, o fogo, sabe que a estrutura metálica, na realidade, ela sofre de ruptura dúctil. O que significa isso? O aço ele tende a se deformar longamente antes de romper. Então, elevadas temperaturas podem ocasionar isso, acelerar esse processo. E, por conseguinte, o colapso progressivo da estrutura. Agora, existem outras pessoas, outros engenheiros, que eles acreditam que a causa primária foi o choque, o impacto do avião. Mas tanto uma corrente como a outra, existe muita divergência, né? Tem muita discussão em torno disso. Por quê? O choque, a gente sabe que, pelo que se fala do projeto, se realmente foi formado com aquele núcleo de aço, né? Aqueles pilares conferem uma rigidez muito grande, então o choque de uma aeronave, mesmo com aquele porte, com aquela velocidade, não seria suficiente para ocasionar aquilo. Isso é um fato. E com relação à outra hipótese, que se devido não ao impacto, mas devido à explosão, ao incêndio, também tem evidências de que nos destroços, as peças, foram encontradas várias peças metálicas intactas, né? Então, quer dizer, não pode se afirmar com certeza quem está certo. A gente trabalha, né, sempre com possibilidades. 4 terroristas estavam como passageiros em um outro voo da United Airlines. 16 minutos após o atentado às torres, foi emitido um aviso
que informava e alertava os tripulantes sobre o ataque às Torres Gêmeas. Enquanto isso, 34 minutos após o atentado às torres, um Boeing 757 da American Airlines atinge o Pentágono, em Washington. Um quarto avião, com terroristas a bordo, que também ia em direção a Washington, possivelmente em direção ao Capitólio, a sede do Poder Legislativo americano, cai na Pensilvânia. No próximo bloco, vamos ver como a imprensa lidou com as notícias dos ataques e também o que mudou no comportamento dos americanos desde os atentados. Não saia daí que a gente já volta. O programa de hoje está passando em revista os atentados de 11 de setembro. E você, lembra onde estava nesse dia? Não me recordo. Eu estava na minha casa, aí acordei, liguei a televisão, eu vi que todos os canais estavam passando o mesmo assunto. Estava voltando do meu trabalho para a minha casa. Estava em casa, aí pensava que aquilo era ficção. Eu estava almoçando num restaurante na Central do Brasil. Eu estava em casa, eu lembro que eu vi na televisão, aquilo tudo parecia assim, meio coisa de filme, né? Em frente a Arapuã, na Rua Uruguaiana, eu assisti às quedas das duas Torres Gêmeas, naquelas televisões que eles põem à venda. Eu estava saindo do 2º grau quando eu passei e aí estavam derrubando, né? O avião se chocou com as duas Torres Gêmeas. Os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para que o mundo entendesse o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Um trabalho importante e também complicado. Eu diria que o século XXI começa. Eu acho que do ponto de vista da história, o grande acontecimento que marcará o início do novo século terá sido justamente os episódios lá das Torres Gêmeas. O episódio das Torres Gêmeas, né? Se há de ficar na história, certamente também vai ficar na história das comunicações, né? Em todos os sentidos, né? Pelo tipo de notícia, pelo tipo inusitado, imprevisto, inesperado, impactante, chocante, certamente terá deixado todas as redações em polvorosa, né? Sem saber o que fazer, correndo atrás, tentando saber, tentando descobrir, tentando juntar aquele turbilhão de imagens, né? Aquela profusão de imagens. Eu acho que a função do jornalismo não é apenas estar lá, apenas transmitir isso, mas também é relatar isso. E aí você tem um processo de construção de narrativa. Você vai construir a história e vai contar essa história. E as empresas brasileiras, por mais que tenham presença nos Estados Unidos, mesmo assim não é uma coisa, né, com fartura de profissionais, com fartura de equipamentos e tal. Então, diante de um negócio desse, você fica, presumo eu, é bem provável que tenha ficado todo mundo apertadinho, né, na conta do chá. Não tenho gente para cobrir isso tudo, como é que eu faço? E aí você começa a criar maneiras de fazer isso. Ou você pega de outra agência, ou pega de outra emissora, ou pega emprestado, sei lá como. Mas uma coisa é certa, você tem que dar uma marca da tua emissora, do teu país ao que está acontecendo. As imagens são as mesmas, né? Mas você vai ter que dar essa marca da narrativa, da interpretação, do relato, talvez do testemunho teu, do testemunho de alguém que você pessoalmente pôde recolher. Depois dos ataques de 11 de setembro, muita coisa mudou nos Estados Unidos, inclusive o comportamento dos americanos. Esse ataque gerou uma verdadeira paranoia, onde o próprio Islã, né, e por extensão o Oriente, passaram a ser verdadeiramente satanizados, demonizados pela sociedade norte-americana. Eu acho que um bom exemplo disso, né, é que volta e meia a gente tem ações violentas, né, agressões contra imigrantes, né, de origem somente árabe e muçulmana. Né, por mais que o governo norte-americano tenha procurado se fortalecer militarmente, se organizar de forma a evitar, né, tragédias tão grandes, né, quanto o 11 de setembro, que abalaram, né, profundamente
a confiança, né, dos norte-americanos em si próprios. Qualquer vitória, entre aspas, que o governo consegue é saudada, né, pela população e traz assim, uma grande popularidade para quem estiver no poder. Né? A morte do Bin Laden, né, já no governo do Obama, né, mostrou isso, né, como a popularidade dele cresce, né, a partir dos norte-americanos terem finalmente conseguido vencer, né, esse que era o maior inimigo, né, do Estado norte-americano. Os atentados de 11 de setembro justificam a paranoia e justificam o quê? A intensificação dos investimentos na indústria bélica. A ideia é, quer dizer, criar um escudo protetor para os Estados Unidos, de forma que os Estados Unidos possam atacar, mas não mais ser atacados, e também esse alto investimento, né, em criar, né, um cinturão de segurança em torno dos Estados Unidos. Não é assim que se extingue o terrorismo, né? Extinguir o terrorismo, claro, o combate ao terrorismo é fundamental, mas é preciso combater o que gera o terrorismo. Inclusive, aí é fundamental o combate também ao preconceito. Não saia daí. No próximo bloco, vamos ver como o cinema retratou os ataques de 11 de setembro e também como ficou o turismo depois dos atentados. A gente já volta. O Em Revista de hoje é sobre os ataques de 11 de setembro. E depois dos atentados, o turismo também sofreu transformações. As companhias aéreas americanas cancelaram seus voos para outros países. As portas dos Estados Unidos estavam fechadas. Muita gente deixou de viajar de avião por medo de novos atentados. A quantidade de voos internacionais foi reduzida. Até voos do Rio de Janeiro foram cancelados. Nos Estados Unidos, todas as companhias aéreas, elas tinham pilotos que precisavam trabalhar dentro do país naquele momento. Então, se eu tenho pilotos que eles vão ceder seus serviços, vão prestar assistência à sua nação, eu tenho ausência de pilotos para voar pelo mundo. Nesse período, muitos vistos foram bloqueados, impedindo até brasileiros de entrar nos Estados Unidos. O que nós tivemos de problema, se a gente pensar em problema que isso gerou para a gente, nós tivemos a quebra, que foi de uma grande operadora de turismo no Brasil, que era a Soletur na época. Ela era uma companhia que vivia muito dos pacotes vendidos para os Estados Unidos. A segurança foi intensificada em aeroportos pelo mundo todo, o que provocou demora nos procedimentos de embarque. Acabou afetando também as operações, muitos atrasos de companhias aéreas, e aí vai gerar reembolsos para os passageiros, vai gerar problemas para as pessoas que estão viajando a trabalho em função de atrasos. Quando a gente tem conexões em que um passageiro tinha problema no primeiro embarque e aí perdia o segundo voo, a sua conexão. Brasil, a assessoria de imprensa da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou em nota que algumas medidas foram tomadas após os atentados de 11 de setembro, como a inspeção com raio-x nas bagagens despachadas e detector de explosivos em 2005. Já após os atentados em Londres, em 2006, passaram a restringir líquidos em voos internacionais. O cinema não deixou de retratar os atentados aos Estados Unidos, e foram muitas as maneiras de mostrar na telona os ataques e seus reflexos na sociedade. As primeiras manifestações da 7ª Arte foram documentários, e até hoje, os atentados de 11 de setembro são tema de inúmeros filmes. Tem um documentário que é maravilhoso, chamado The Fallen Man, que é sobre uma imagem, uma foto que ganhou prêmio, que foi lapidar desse momento do 11 de setembro, que é de um homem caindo
de uma das torres, né, e criou-se toda uma construção em busca de quem era aquele homem, né? O documentário ele trata de tentar desvendar a identidade daquele homem. O que se passava na cabeça das pessoas que estavam dentro das torres? E quem estava dentro dos aviões? São algumas perguntas que Hollywood tentou responder com superproduções. Uma delas é o filme Voo United de 93. Scramble those fighters in over Manhattan. Copy that. We've reached our cruising altitude of 35,000 feet, and I'm going to turn the fasten seatbelt sign off. You are safe to move about the cabin. Descending rapidly. This aircraft is going down, I'm telling you right now. Here's one with juice for you. No, there he is. There he is right there. He's right up the Hudson River. This is a hijack. He's going to hit this guy. O atentado também afetou a vida de milhares de pessoas que não estavam nos aviões, nas torres e nem mesmo nos Estados Unidos. O filme 11 de Setembro mostra esse lado da história. Que é uma série de pequenos curtas, vários diretores diferentes, de nacionalidades diferentes, representando o seu 11 de setembro, né? O que foi o 11 de setembro para você? Hello, Mr. Bonner. Hello, Mrs. Amdani. Any news about Sal? Salim and I think he's been arrested. They've rounded up anybody who sounds Muslim, looks Muslim. Excuse me. Monday, Attorney General John Ashcroft warns more terrorist cells will still be operational in the U.S. Assalamu alaikum, Shireen. Of the hijackers that have नहीं, no news. terrorist organizations. अभी टीवी पे बता रहे थे कि बड़े राउंडअप्स हुए हैं. Continuing presence in the United States. Don't keep calling from Karachi all the time, Shireen. कितने बिल आएंगे तुम्हारे? Been in INS custody. O programa de hoje passou em revista os atentados de 11 de setembro. Agora você pode assistir a este e outros programas do Centro de TV no site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição.